Olá, a inteligência artificial, ou IA, está em todo lado, não é mesmo? Mas será que ela é neutra? Pois bem, nesta análise, vamos mergulhar fundo para descobrir que a resposta é muito, mas muito mais complexa e importante do que parece. Vamos começar com um clássico, que tal? O HAL 9000 do filme 2001. Essa visão da ficção científica de uma IA com consciência e intenções próprias é um contraste e tanto com a IA que já temos hoje, uma força muito mais subtil, quase invisível, que molda o nosso mundo, muitas vezes sem a gente nem perceber. Então, para entendermos essa IA do nosso dia-a-dia, o primeiro passo é parar de pensar nela como ficção. Em vez disso, vamos imaginá-la como algo tão fundamental quanto a eletricidade foi no passado. Uma força que, neste exato momento, já está a remodelar o nosso mundo. E uma coisa que tem de ficar bem clara desde o início é que inteligência artificial não é uma coisa só. Não é um único robô ou programa. Estamos a falar de um campo tecnológico gigantesco com o poder de influenciar absolutamente tudo, desde a forma como conversamos até à maneira como a nossa sociedade se organiza. E é por isso que a comparação com a eletricidade, olha, é perfeita. Pense bem. Assim como a eletricidade virou o século XX de cabeça para baixo, a IA está a caminho de fazer exatamente o mesmo no século XXI. Não é só mais uma ferramenta, está a tornar-se a nova infraestrutura da nossa sociedade. Certo, mas se a IA é assim tão fundamental, isso nos leva a uma questão importantíssima. Temos de desafiar uma ideia que quase toda a gente aceita sem pensar. A de que a tecnologia é neutra. Porque a verdade é que ela nunca é. Esta é a pergunta de $1 milhão, não é? A gente tende a pensar num martelo, por exemplo. Ele pode construir uma casa ou pode destruir uma parede. O martelo em si não tem intenção. Mas, será que podemos dizer o mesmo de um algoritmo? Bem, a resposta para essa pergunta está na forma como a tecnologia nasce. Não é um processo linear, sabe? Não é uma ideia genial que surge do nada e vira um produto. A realidade é muito mais parecida com um modelo sistémico. É uma teia, uma rede super complexa, onde instituições, empresas, dinheiro e até valores culturais moldam aquilo que é criado. E para desvendar essa teia, a gente precisa de se tornar uma espécie de detetive da tecnologia. Fazer as perguntas certas é a chave. Quem é que desenvolveu isto? E para quê exatamente? Quem é que ganha com esta tecnologia? E por outro lado, quem é que perde? Quem é que fica de fora? E talvez o mais importante, quais são aqueles efeitos que ninguém planeou? Só assim é que a gente consegue ver para além da ferramenta e entender o sistema por trás dela. E o mais interessante é que esta falta de neutralidade não é só uma questão, digamos, filosófica. Ela está gravada no próprio código, na forma como a IA funciona. Vamos lá espreitar o que há dentro desta caixa negra. Para percebermos porque é que a IA não tem como ser neutra, a gente precisa dar uma olhada debaixo do capô. A maioria das IAs modernas não é programada com regrinhas fixas. Não. Ela aprende a partir de quantidades gigantescas de dados. E é aqui que tudo se complica, porque a qualidade, a origem e os preconceitos que já existem nesses dados são tudo. E claro, esta forma de aprender com o mundo real tem consequências bem reais também. Os algoritmos podem criar bolhas onde a gente só vê aquilo com que já concorda. Ou, pior ainda, eles podem pegar nos preconceitos que já existem na nossa sociedade e não só reproduzi-los, mas amplificá-los. Olha só este exemplo. É simples, mas é de cair o queixo. O algoritmo não é racista no sentido humano da palavra. Ele simplesmente aprendeu com um conjunto de dados que refletiam um viés cultural enorme. E o resultado? Ele cuspiu de volta uma visão completamente distorcida e nada representativa da realidade. E, como se isso não bastasse, ainda temos o famoso problema da caixa negra. Com as IAs mais complexas, a gente consegue ver os dados que entram e o resultado que sai. Mas o que acontece ali no meio é um mistério. É matemática tão complexa que muitas vezes nem quem criou o sistema consegue explicar o porquê de uma decisão específica. Ok, então o cenário é este. Dados cheios de viés, caixas negras que a gente não entende. Ficar de braços cruzados não é uma opção, certo? A questão passa a ser como é que a gente navega neste novo mundo. A resposta está em desenvolver uma nova habilidade. Pensar para sobreviver. E aqui voltamos a 2001. A mensagem é muito poderosa. Ter um pensamento crítico sobre a tecnologia deixou de ser um mero exercício académico. No mundo cada vez mais mediado pela IA, tornou-se uma ferramenta essencial de sobrevivência.
E para nos ajudar nisso, temos uma ideia genial do filósofo Paulo Freire. Ele falava da diferença entre uma consciência ingênua, que simplesmente aceita a realidade e a tecnologia como elas são, e uma consciência crítica, que é aquela que não se contenta, que questiona, que tenta descodificar o porquê das coisas serem como são. E essa habilidade, essa capacidade de desenvolver uma consciência crítica sobre a tecnologia é o que os especialistas hoje estão a chamar de literacia em IA. O objetivo não é que toda a gente aprenda a programar, é que toda a gente aprenda a fazer as perguntas certas sobre o mundo digital que nos rodeia. Mas atenção, não adianta só a gente individualmente desenvolver essa literacia, isso é importante, mas não é suficiente. E com isto chegamos ao nosso ponto final. Para realmente moldar o futuro, a responsabilidade tem de ser coletiva. E isso obriga-nos a encarar de frente uns conceitos bem pesados, bem desconfortáveis, como este aqui, colonialismo de dados. A ideia é que a nossa própria vida, as nossas experiências, se tornaram uma espécie de recurso natural, uma matéria-prima que é extraída, processada e vendida para gerar lucro. Diante de um cenário destes, a passividade deixa de ser uma opção. Percebemos que a responsabilidade é coletiva. É preciso exigir educação digital para todos, lutar por leis que protejam o interesse público e cobrar muito mais transparência e responsabilidade das empresas que estão a construir os sistemas que definem a nossa realidade. E no fim de tudo, a reflexão que fica é esta. O futuro não é algo que simplesmente nos acontece. A tecnologia não tem um destino próprio. Por isso, a verdadeira questão não é o que a IA vai fazer connosco. A grande questão é o que nós vamos escolher fazer com a IA. Que tipo de futuro é que a gente quer e vai construir? A resposta, no final de contas, está nas nossas mãos.